mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos conferir o que a mídia esportiva falou sobre a entrevista de Gabigol no Podpah. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa forcinha aqui pra gente, porque aqui no Reage Torcida a gente reage aos melhores momentos do futebol brasileiro e quando se trata de Cruzeiro, aí o coração bate bem mais forte. Agora sim, bora pro vídeo. Pra falar do Gabigol, na temporada, aí é reserva de luxo, né? Reserva de luxo mesmo. Até pela fase extraordinária do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge fez 21 gols, artilheiro, uma fase espetacular. Só que o Cruzeiro encerrou um jejum de 55 anos sem ter o artilheiro do campeonato e o responsável por isso foi o Caio Jorge. Então é difícil tomar a posição dele. Desde Tostão, sabe? Não tinha um artilheiro. Então nisso o Gabigol também deu um azar desgraçado, né? Então em alguns jogos ele entrou, contribuiu, teve jogo com o Juventude, inclusive um golaço também contra o Bahia, contra o Juventude ele marcou, contra o Bahia ele fez um golaço lá na Fonte Nova, 14 gols em 54 jogos. Mas é pouco, né, gente? Pelo que custa, o custo-benefício fica ruim. Quando o Cruzeiro mais precisou dele, que foi agora contra o Corinthians, a um passo de uma final, a um chute, a uma batida de uma final. E um detalhe é que o Cruzeiro seria favorito para conquistar o heptacampeonato. Ele acabou falhando. E de maneira displicente, e foi displicente mesmo. Só que o torcedor do Cruzeiro ficou magoado, ficou pistola da cabeça e com razão, tá ressentido pra cacete. E não adianta o pai do Gabigol tentar traçar paralelo entre disputa de pênalti do PSG com o Flamengo, né, para aquela disputa do Corinthians com o Cruzeiro, né? Não cabe, não tem margem para esse tipo de comparação. Contextos absolutamente diferentes. Só que agora o Cruzeiro tem um problema. A torcida pegou um ranço desgraçado dele. Ele falou no Podpah que não tem nada contra o Tite, que vai cumprir o contrato. O Santos está de olho nessa movimentação toda. E aí, só me resta perguntar para você, torcedor do Cruzeiro. O que você acha que tem que acontecer? Depois de tudo que aconteceu, Poeira deu uma baixada, ele foi no Podpah e falou o que falou. E aí? Você acha que segue por aqui ou você acha que tem que vazar? Responde aí embaixo. E no mais, um beijo na alma. Até a próxima. Tchau. Para falar sobre o Gabigol, fica aquele questionamento. Se o Gabigol não vai para o Santos, ele fica mesmo no Cruzeiro? E aí, o Cruzeiro com o Tite? Sobre esse assunto, ele falou agora há pouco em entrevista ao Podpah. Vamos ver. Ele é o treinador do time. Eu não tenho nada contra ele, assim. Eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele. Mas só que a gente tá pelo Cruzeiro. Hein? Não é sobre o Gabriel e sobre ele. É sobre o grupo, sobre o Cruzeiro ganhar. E ele sabe que a gente viveu isso no Flamengo também. A gente não teve nenhum problema no Flamengo, a gente não teve nenhuma discussão, a gente não teve nada. E eu respeito ele como respeito todos os meus treinadores. Como que tá o futuro do Gabigol hoje? Cara, isso é umas coisas que... Porque você viu isso, né? Só deu isso na internet. Não, antes da semifinal, já estavam me cravando em outro time. Tanto que antes do jogo... Eu conversei com o Pedro Júnior, que é um cara, eu falei assim, eu tô vendido? Já foi? Só pra eu saber. É isso aí mesmo? E ele falou, não, você faz parte do projeto. E como eu falei, quando eu acertei com o Cruzeiro, é para um projeto de 4 anos, não é para 1 ano, 2 ou 3. É claro que as coisas podem ser conversadas para ambas as partes e serem resolvidas. Mas não, o meu empresário tá aqui, não deixa eu mentir, ele não conversa com nenhum time. Com nenhum time conversou com ele. É claro que no meio do ano teve times que procurou o Cruzeiro, que procurou ele também, e nunca foi uma opção eu sair do Cruzeiro. Como é que eu vou bater um pênalti e eu vou querer errar? Outra, era uma chance de a gente matar ali. Então, o mundo é muito louco, né? Se eu faço o gol... Você tá aqui como herói. É o predestinado. Você sabe. Aqui, é o maior ídolo da história. Ele tava aqui pra isso. Ele se dedicou o ano todo e ficou no banco quieto. Mesmo no banco... Se dedicou. É um monstro. Tá aí porque ele veio. Tá aí porque, pô, a torcida ama ele. E aí, se eu erro, é o vagabundo. Mas o que aconteceu ali? Você acha Eu que errei. o Hugo, você tentou enganar o Hugo ali em cima? O que aconteceu? Não, eu errei. Eu tenho que assumir que eu errei. Tinha confiança em mim dos jogadores. Tanto que o treinador me colocou 3 minutos só pra bater o pênalti. Ah, isso influenciou? Eu acho que sim. Eu também nem toquei na bola quando eu entrei no campo. Não tava muito quente. Tava meio frio. Mas eu errei. Isso não tem problema, eu assumi.
O que aconteceu? Eu errei, tá certo, ele errou mesmo. É isso, vai ter que responder, vai responder o quê? André Kfouri, queria que você falasse sobre essa parte do Gabigol, o Tite, como foi no Flamengo, as brincadeiras do Gabigol com o Tite, o que ele falou quando ele chegou no Cruzeiro, e o Pedrinho também, tá? É importante que se diga, o Pedrinho, quando ele fala, também é importante que ele começou essa história do Tite. Ele que fala pro Gabigol assim, mas você disse que se por acaso viesse um treinador, você não viria para o Cruzeiro. E ele fala, não falei isso, mas já que você tocou nesse assunto, se ele vier realmente, eu não viria. Agora já mudou a história, André. Como é que você vê essa relação e como você enxerga Gabigol e Tite no Cruzeiro? A única coisa que eu acho que ele disse nessa entrevista para o Podpah, Isso. é que não houve desrespeito da parte dele em relação ao Tite, né? Então, não é bem assim, ou pelo menos não foi bem assim que as coisas foram percebidas. Então, vamos lá. Se o Tite hoje entende que o Gabriel faltou com respeito para com ele em algumas situações, ele tem todos os motivos para se sentir dessa maneira. Ele não estará inventando nada ou dramatizando declarações, nada disso. Talvez o Gabriel tenha se aproveitado de... como a história daquela comemoração de título em que a torcida começou a cantar e ele poderia ter tomado uma outra atitude. Ele poderia ter falado, gente, peraí, isso não, né? Lembra do Endrick, campeão com o Palmeiras no estádio do Corinthians? Que tentaram passar uma faixa para ele e tal, e ele falou, não, obrigado, esse tipo de coisa eu não quero. Ainda. Você pode tomar atitudes no sentido de impedir que uma onda que não foi você que começou tenha também a sua participação para fazer algum tipo de provocação ou até faltar ao respeito com alguém. Você tem apenas um exemplo de que isso pode ser feito no ambiente do futebol, até por pessoas inexperientes. Mas eu acho que nem todo mundo enxergará a situação entre eles dois dessa forma que ele colocou. Mas me parece claro que ele está... trabalhando para permanecer no Cruzeiro. O que eu entendo da participação dele nesse podcast é que ele pretende ficar no Cruzeiro. Ele tem um contrato, o contrato é longo, o Cruzeiro tem um novo técnico, essas coisas precisam ser conversadas, se é que já não foram. E se por acaso o Tite entender que ou depende de uma conversa entre eles dois, olho no olho, ou tá tudo bem desde que ele queira continuar, é um jogador como outro qualquer, é uma decisão que só o Tite pode tomar. Zupac, do que disse o Gabigol, do que se apresenta de cenário, da permanência dele na Raposa, a chegada do Tite, como é que você está vendo esse desenrolar? A permanência dele também diz sobre o contrato amarrado. Como a gente falou, é um contrato alto. E os clubes que têm condição de arcar com esse contrato... Já falei isso aqui. Os clubes que têm condição hoje de arcar com o contrato que o Gabigol tem, não querem o Gabigol. O Flamengo não quer o Gabigol, o Palmeiras não quer o Gabigol. Acho que poucos times podem pagar o que o Gabriel ganha, merecidamente ganha, no contrato dele do Flamengo. Eu puxei aqui uma aspa. O Gabigol pode perfeitamente querer tentar de novo, o Tite pode querer perfeitamente tentar de novo, eles podem resolver as diferenças, eles podem caminhar juntos, as coisas podem funcionar bem. Só não dá para ele dizer que eles não têm nada um contra o outro, que ele nunca teve nada contra o Tite. Claro. Isso já não é verdade, né? Porque ele desrespeitou o Tite no trio elétrico lá, quando a torcida cantou, o Tite vai sim, o Gabigol não precisa de você, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Tite não levou o Gabigol para a Copa, e o Gabigol riu e depois falou, é verdade. O Gabigol na apresentação do Cruzeiro riu e depois da brincadeira do Pedrinho falou que... O pessoal levanta e ele corta. Né? Ele corta, né? E aí eu busquei aqui uma aspa, uma entrevista que ele deu ao Sport TV depois do último jogo dele pelo Flamengo, quando ele fala que foi um ano conturbado, a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Isso é o Gabriel falando para o Tite. Então ele tinha algo contra... Eles tinham uma questão ali. Não adianta falar que não, porque eles tinham. Eles têm todo o direito de tentar resolver e fazer o bem para o Cruzeiro. Mas que tinha. E ele falou isso. Ele não se sentia respeitado como jogador pelo treinador Tite.
Tite. Se isso não é um problema, eu sinceramente não sei o que é. Eu gosto das entrevistas do Gabriel, eu acho ele com muita personalidade para falar. E fala muitas coisas importantes. O que ele falou, por exemplo, sobre o pênalti, eu concordo plenamente. Eu também. Né? Porque se ele faz o gol, é porque ele é o cara talhado para decisão. Nananana. Se ele perde, é porque ele estava displicente. Eu concordo. Ele é um cara muito inteligente, um cara que se articula muito bem, que não se furta de responder as coisas. E isso eu gosto. Mas que existe algo entre ele e o Tite, existe. E eu espero que se ele ficar, que eles sejam capazes de resolver, porque se eles resolverem, ganham os três. Ganha o Tite, que vai ganhar um jogador de qualidade, que está sumido, faz tempo que a gente não vê o Gabigol jogar com qualidade. Ganha o Gabriel, que vai recuperar o espaço, e ganha o Cruzeiro, que já tem um tremendo técnico e pode ter de volta um centroavante adormecido, né, com o potencial do Gabriel. Ô André, como é que você vê o futuro do Gabriel no Cruzeiro? Você acha que dá para eles organizarem esse relacionamento? Claro que mesmo não vão ser amigos, mas ok, o Tite pode colocá-lo, ele vir até ser titular, se for o caso. E como é que você vê a torcida do Cruzeiro também em relação ao Gabigol? Bom, essa parte da torcida é a mais difícil de analisar, né? Porque dá para imaginar que agora, independentemente de como o torcedor do Cruzeiro, né, cada um por si, porque a torcida não tem um pensamento único, enxerga o pênalti que ele perdeu, houve pichação, houve crítica, né, houve gente querendo, mídia social, que ele vai embora e tal. Agora, o futebol, ele sempre estende a mão a todo mundo. Essa é uma das características desse jogo. Um jogador não dá certo aqui, né? Há portas abertas em outro lugar, porque sempre haverá, e não estou falando do Gabigol agora, problemas disciplinares, por exemplo. Um cara que se arrumou problemas em todos os clubes, os últimos 3, 4 clubes. Sempre tem alguém que acha que não, conosco ele não vai criar problema, pode trazer para cá. Sempre tem um treinador, pode trazer, endossa a contratação. Então, assim, é até bom que seja assim, porque é um excelente e magnânimo mercado de trabalho. Quem dera outros fossem abertos assim às tais segundas, terceiras, quartas, quintas chances, né? Então, isso aí existe. Não acho que o Gabriel esteja com os dias contados no Cruzeiro, a não ser que ele entenda que é melhor ir embora. Mas também aí se trata de uma questão de aonde ele jogaria, quem poderá remunerá-lo, até que ponto ele está disposto a receber menos, a mudar o seu contrato, a mudar de padrão né, da forma como os clubes o enxergam para trabalhar em outro lugar. E também acho que não é uma coincidência o fato da última boa fase do Gabriel ter se dado sob o comando de um técnico com quem ele tem uma relação muito antiga, que é o Dorival Júnior, quando dirigiu o Flamengo. Quando o Gabriel aceitou jogar numa posição que não era a que ele prefere, jogou para o time, abriu espaço para o Pedro jogar, os dois conviveram muito bem durante uma campanha de conquista de Libertadores e Copa do Brasil. E, obviamente, eu não estou fazendo nenhuma sugestão de que talvez o destino dele seja o Corinthians, porque assim como o Santos, o Corinthians também não deveria estar pensando em contratar o Gabriel. Só estou falando que ele vem de temporadas ruins, em lugares diferentes, com treinadores diferentes, e talvez esteja na hora dele pensar em retomar a sua carreira olhando para o futebol de uma outra forma. E só um detalhe que também me chama a atenção sobre essa relação, que é a figura do Pedrinho nisso, né? O Pedrinho, o status do Gabriel para o Pedrinho claramente mudou. Quando o Gabriel é apresentado, ele é apresentado como se diz na NBA, o franchise player. É isso, 40 mil pessoas no Mineirão. E o que aconteceu durante a temporada? O Pedrinho entendeu que ele tinha que dar carta branca para o treinador. E quando chegou o Jardim, quem está de biquinho, fora. Dudu, quanto custou, não me importa. Fora. Então, assim, o recado está dado e eu tenho a impressão que o Tite vai chegar com a autoridade que o Jardim chegou. Então, se o Gabriel, por acaso, ficar de biquinho, se as coisas não andarem bem, a corda vai estourar para o jogador, não vai estourar para o treinador. Isso talvez dite um pouco a postura de cada um nessa história. A proposta que o Santos fez a ele foi uma proposta ousada, foi uma proposta de mercado. Tanto que balançou e ele optou pelo Cruzeiro, mas pelo projeto de disputar mais competições do que o Santos estava disputando. Mas a prioridade do investimento daquela oportunidade já não é o mesmo de hoje. Tá? Então, quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo num nível maior, o Santos não tem condições. Então, já
abertamente dissemos isso e não há nem como prosseguir numa negociação. Vamos continuar falando mais ou menos desse assunto, Santos, só que, na verdade, o possível interesse no Gabigol, né? Quer dizer, não tem, segundo o Marcelo Teixeira, mas vamos falar do lado do Gabigol. Ele diz que pretende ficar no Cruzeiro, que vai se apresentar normalmente, falou sobre o pênalti perdido, tudo isso em entrevista ao Podpah. Ele bate cartão lá todo ano. E a gente pegou alguns dos melhores momentos, ele fala que nunca teve problema com o Tite. Dá uma olhada aí. Ele é o treinador do time, eu não tenho nada contra ele, assim, eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele, mas só que a gente tá pelo Cruzeiro, hein? Não é sobre o Gabriel e sobre ele, é sobre o grupo, é sobre o Cruzeiro ganhar, e ele sabe que a gente viveu isso no Flamengo também, a gente não teve nenhum problema no Flamengo, a gente não teve nenhuma discussão, a gente não teve nada, e eu respeito ele como respeito todos os meus treinadores. Bom, esse é o Gabigol. Já tá desatualizado a foto. O quê? Já tá desatualizado. O pessoal do Photoshop, por favor, raspa o cabelo do Gabigol, deixa carequinha. O Gabigol do Sósia tem que também já trocar o visual. 49 jogos, 23 como titular, 47% dos jogos. 46 minutos por jogo em média, 13 gols, 4 assistências. 134 minutos para participar de um gol muito, mas muito menos do que o torcedor cruzeirense esperava. Sobre essa questão do Tite, teve, né? Teve publicamente. Ele deu entrevista falando que o treinador... A apresentação dele. O treinador não me respeita como jogador. Teve aquela brincadeira com o Pedrinho, quando ele foi apresentado no Cruzeiro, que ele confirmou que se fosse determinado treinador não viria. Obviamente falando do Tite. E lá atrás, na Copa do Mundo também, no caminhão, no trio elétrico, lembra? Que o Tite não o levou para a Copa, ele puxou, Tite, você é você. Isso, foi no título. O meu Flamengo, não, o Gabigol não precisa de você. Então, é claro que isso não quer dizer que os dois não podem se dar bem no Cruzeiro e começar um trabalho novo para a temporada, né? Mas daí dizer que tá tudo bem entre eles, não, né? Não, eu acho que o Tite agora com um ano sabático, talvez repense os seus conceitos na utilização do Gabriel no ataque. Mas o Gabriel também vai ter que buscar a sua posição dentro desse time do Cruzeiro, porque o Caio Jorge terminou como titular e o melhor jogador do ataque do Cruzeiro. Claro que tem uma pré-temporada, né, você volta para o ano que vem com energias renovadas, um novo técnico, ele pode mudar a formação, ele pode fazer com que os dois joguem juntos, tudo isso pode acontecer. Mas parte agora do Gabriel correr para poder voltar a ser titular dessa equipe. E eu acho que Tite... por mais que ele tenha falado do treinador, e parecia mesmo que o Tite não queria o Gabriel no Flamengo como primeira opção, ou até segunda opção, muitas vezes, por mais que ele tenha pensado dessa forma, ele muda o pensamento dele também. Eu lembrei aqui do primeiro ano sabático do Tite, onde ele voltou transformado, um time mais coletivo, uma equipe do jogo apoiado, não era aquele time da bola longa de jogar na defesa e ganhar por 1-0, ele queria jogar. Ele pode voltar para o mercado, voltar para o Cruzeiro com um bom elenco e pensar no Gabriel como opção. Mas eu acho que depende muito mais do jogador do que necessariamente do técnico. Muitos técnicos falam, né, quem se escala é o jogador. O jogador que se escala, se ele estiver jogando muito, ele vai ter que entrar. Isso aconteceu com o Felipe Luiz e o Pedro, né? Os dois ali também tiveram uma pequena rusga e o Felipe Luiz traz o Pedro também como um cara hoje fundamental nesse ataque do Flamengo, que o Gabriel pode ser, ano que vem também, no ataque do Cruzeiro. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre o que os comentaristas falaram sobre a entrevista do Gabigol no Podpah. Vocês concordam com eles ou vocês discordam do que eles falaram? Me diz aí a sua opinião. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra dar essa forcinha aqui pra gente. Tamo junto e até o próximo vídeo.